Quadrix, 2017, professor substituto temporário, CEF, Informática. Julgue o item a seguir no que se refere a banco de dados. Em um sistema gerenciador de banco de dados, SGBD, o dicionário de dados é responsável por armazenar as definições dos esquemas de banco de dados, como, por exemplo, o código de criação de uma tabela. Certo ou errado? Resolução. O dicionário de banco de dados, também chamado de catálogo de dados, é uma coleção utilizada pelos SGBDS para definições e informações sobre o bando de dados. Pode-se conceituar o dicionário de dados como um banco de dados onde são armazenados dados do projeto. O dicionário de dados são mantidos em formato de tabelas para consulta e mantém entre as principais informações as descrições de esquemas como as instruções DDL, linguagem de definição de dados, que são instruções para edição de estruturas de dados. Entre essas instruções temos as instruções de criação, alteração e remoção de tabelas. Outras informações importantes mantidas pelos dicionários de dados são Stored Procedures, gatilhos, descrições de objetos, questões de segurança como privilégios e perfis de usuários, entre outros. Análise da afirmativa. A afirmativa está certa, pois define corretamente uma das funções exercidas pelo dicionário de dados, que é armazenar definições dos esquemas de dados. FCC, 2017. Analista, Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Apoio Especializado, TI, Banco de Dados. O dicionário de dados de um banco de dados relacional, A, não se aplica a tabelas com pequeno número de registros. B, não considera o armazenamento da lista de atributos-chave das tabelas. C, armazena, dentre outras informações, nomes de tabelas e de seus atributos. D, ignora os domínios de cada atributo das tabelas. E, somente se aplica a tabelas com grande número de atributos. Resolução. A. Não há uma restrição de quantidade de número de registros, pode ser usadas em tabelas pouco volumosas. Alternativa errada. B. Não considera o armazenamento da lista de atributos-chave das tabelas. É considerado o armazenamento de todos os atributos da tabela. Alternativa errada. C. Armazena, dentre outras informações, nomes de tabelas e de seus atributos. Exato, contém definições precisas e rigorosas a respeito da base de dados. Gabarito letra C. D. Ignora os domínios de cada atributo das tabelas. Armazena os domínios de cada atributo das tabelas. Alternativa errada. E, somente se aplica a tabelas com grande número de atributos. Não há uma restrição de quantidade de número de registros, pode ser usado em tabelas volumosas. Alternativa errada. FUNRIO, 2016, Analista, Câmara Municipal de Nova Iguaçu, Gestão de Sistemas. O uso de dicionário de dados em sistemas gerenciadores de banco de dados significa o acesso a um ou uma, a, coleção de metadados que contém definições e representações de elementos de dados. B. Estrutura auxiliar de organização interna de uma tabela associado a uma coleção de dados. C. Conjunto de vários atributos que possuem um único valor para uma mesma entidade dentro de um banco de dados. D. Tipo de relacionamento entre distintas tabelas de dados de vários bancos de dados diferentes. Resolução. O dicionário de dados é uma estrutura muito importante dentro de um SGBD. Ele é responsável por armazenar a descrição dos objetos do banco, contendo informações como o nome das tabelas, os tipos armazenados em cada coluna, os papéis dos usuários, funções, stored procedures e outras informações relevantes. Em outras palavras, o dicionário de dados armazena os metadados, dados sobre outros dados. A única alternativa que traz o significado correto é a letra A. Coleção de metadados que contém definições e representações de elementos de dados. Concluímos, assim, que o gabarito é a letra A. Sebrasp, CESP, 2016, Auditor Fiscal de Controle Externo, TCESC, Controle Externo de Informática. Com relação aos bancos de dados relacionais, julgue o item. O catálogo de um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional armazena a descrição da estrutura do banco de dados e contém informações a respeito de cada arquivo, do tipo e formato de armazenamento de cada item de dado e das restrições relativas aos dados. Certo ou errado? Resolução.
Os catálogos do sistema são os locais onde sistemas gerenciadores de banco de dados relacionais armazenam os metadados do esquema, tais como informações sobre tabelas e colunas, e informações de controle internas. Vejamos uma definição mais formal. Uma característica fundamental da abordagem de um banco de dados é que o sistema de banco de dados possui não apenas o banco de dados, mas também uma completa definição ou descrição da estrutura desse banco de dados e suas restrições. Essa definição está armazenada no catálogo do SGBD, que contém informações como a estrutura de cada arquivo, o tipo e o formato de armazenamento de cada item de dado e várias restrições sobre os dados. A informação armazenada no catálogo é chamada metadados e descreve a estrutura do banco de dados primário. Assim, a questão está correta. Fonte: Sistemas de Banco de Dados, 4ª edição, Elmahi Navati. Sesgram Hill, 2014, Analista de Gestão Corporativa, EPE, Tecnologia da Informação. Um dicionário de dados utilizado por um desenvolvedor tem como função: a. Visualizar a estrutura de dados. b. Identificar significados e conteúdo dos dados. c. Servir como um inventário dos dados contidos em uma base de dados. d. Explicitar os modelos de entidades e relacionamentos. e. Controlar o histórico do acesso a dados pelos usuários. A função principal de um dicionário de dados é servir como um inventário dos dados contidos em uma base de dados. Isso significa que ele atua como um catálogo ou guia que fornece informações detalhadas sobre os elementos de dados armazenados, como tabelas, colunas, tipos de dados, restrições, entre outros. Ao manter um registro organizado e abrangente desses elementos, o desenvolvedor pode ter uma visão clara e estruturada dos dados presentes na base. Vamos detalhar mais um pouco. Metadados abrangentes. Um dicionário de dados contém metadados detalhados sobre a estrutura, significado e relacionamentos dos dados na base. Essas informações são essenciais para o entendimento completo do conteúdo da base de dados. Facilita o desenvolvimento e manutenção. Ao fornecer um inventário preciso dos dados, o dicionário simplifica o processo de desenvolvimento e manutenção de sistemas, permitindo que os desenvolvedores compreendam e gerenciem eficientemente os recursos da base de dados. Justificativas para as alternativas erradas. A. Visualizar a estrutura de dados. Esta opção está parcialmente correta, pois um dicionário de dados pode incluir informações sobre a estrutura de dados. No entanto, ele vai além, abrangendo outros aspectos, como o significado e conteúdo dos dados. D. Explicitar os modelos de entidades e relacionamentos. Embora o dicionário de dados possa conter informações sobre os modelos de entidades e relacionamentos, essa não é sua função principal. Ele se concentra em fornecer um inventário abrangente dos dados, enquanto a explicitação de modelos pode ser feita por meio de diagramas R, entidade-relacionamento, ou ferramentas de modelagem específicas. B. Identificar significados e conteúdo dos dados. Embora identificar significados e conteúdo seja uma parte do propósito de um dicionário de dados, a resposta C é mais abrangente, pois destaca o dicionário como um inventário completo dos dados, incluindo sua estrutura. E controlar o histórico do acesso a dados pelos usuários. O dicionário de dados não está diretamente envolvido no controle do histórico de acesso a dados. Essa função geralmente é realizada por sistemas de gerenciamento de banco de dados, SGBD, e ferramentas de auditoria, não pelo dicionário. Concluímos, assim, que a alternativa correta é a letra C. Referências bibliográficas: Database System Concepts. Abraham Silberschatz, Henry Corten de S. Sudarshan. McGraw-Hill Education. 2020 Fundamentals of Database Systems. Ramesh Elmahi, Shankar B. Navati. Pearson. 2015. Sebrasp, CESP. 2014. Analista Judiciário, Tribunal de Justiça de Sergipe, Análise de Sistemas, Suporte Técnico e Infraestrutura. No que diz respeito à arquitetura e aos conceitos de banco de dados, julgue o próximo item. Para que todos identifiquem as tabelas e seus atributos no modelo físico, é importante a criação de um glossário de dados que descreva cada campo de cada tabela. Certo ou errado? O dicionário de dados, ou catálogo de dados, é uma estrutura responsável por armazenar a descrição dos objetos do banco,
contendo informações como o nome das tabelas, os tipos de dados armazenados e as restrições existentes em cada campo, além de outras informações relevantes. A questão utilizou uma nomenclatura não muito usual, glossário de dados, mas percebe-se que ela se refere ao dicionário de dados. Concluímos, assim, que a assertiva está correta. FUNRIO, 2014, Analista de Tecnologia da Informação, Instituto Federal da Bahia, Suporte de Redes. O conjunto padrão SQL de visões de somente leitura, read-only views, presente em sistemas de gerência de bancos de dados como MySQL e PostgreSQL, que contém informações sobre os objetos definidos numa base de dados, database, é denominado A. Data Catalog. B. Information Schema. C. Metadata. D. Metaschema. E. Object Directory. Resolução. Essa questão pode deixar o candidato em dúvida porque traz três alternativas em que os conceitos estão muito relacionados com o que a questão quer. Vamos analisar detalhadamente. Os metadados são dados sobre outros dados. O catálogo de dados é responsável por armazenar a descrição dos objetos do banco, contendo informações como o nome das tabelas, os tipos armazenados em cada coluna, os papéis dos usuários, funções, storage procedures e outras informações relevantes. Em outras palavras, o catálogo de dados armazena os metadados. O padrão SQL ANSI define o Information Schema como o conjunto de visões de apenas leitura que traz informações sobre todos os objetos, tabelas, visões, colunas e procedimentos de um banco de dados. Embora os três conceitos acima sejam relacionados, o Information Schema é o nome dado pelo padrão SQL para uniformizar o acesso ao catálogo de dados de um banco. Concluímos, assim, que o gabarito é letra B. Sesgran-Hill, 2012, Analista de Gestão Corporativa, EPE, Tecnologia da Informação. Em uma empresa, a coleção de metadados para prover consistência entre itens de dados através de diferentes tabelas, padronizando definições semânticas e de representação de elementos de dados e melhorando o controle do compartilhamento das informações através das aplicações, é denominada A. Diagrama de entidade e relacionamento. B. Dicionário de dados. C. Modelo conceitual de dados. D. Modelo físico de dados. E. Diagrama de fluxo de dados. Resolução. Padronização de definições semânticas e de representação. O dicionário de dados é uma ferramenta que contém informações detalhadas sobre os elementos de dados em um sistema. Ele padroniza definições semânticas, fornecendo uma descrição clara e unificada dos dados utilizados na organização. Isso garante consistência na interpretação dos dados, promovendo um entendimento comum entre os envolvidos no desenvolvimento e utilização do sistema. Controle do compartilhamento de informações. O dicionário de dados também desempenha um papel crucial no controle do compartilhamento de informações. Ao centralizar as definições e características dos dados, ele ajuda a manter a consistência entre diferentes tabelas e facilita a compreensão das relações entre os elementos de dados. Isso contribui para melhorar o controle sobre como as informações são compartilhadas através das aplicações, evitando inconsistências e erros de interpretação. Alternativas incorretas. A. Diagrama de entidade e relacionamento. DER é uma representação gráfica das entidades e seus relacionamentos em um modelo de dados. Ele não fornece a padronização detalhada das definições semânticas e de representação dos elementos de dados, como é o objetivo do dicionário de dados. C. Modelo conceitual de dados. Um modelo conceitual de dados descreve as entidades, relacionamentos e conceitos de alto nível, mas não fornece as definições detalhadas dos elementos de dados e suas representações, como faz o dicionário de dados. D. Modelo físico de dados. O modelo físico de dados concentra-se na implementação real do banco de dados, incluindo detalhes como índices, partições e estruturas de armazenamento. Ele não está diretamente relacionado à padronização semântica e de representação dos dados. E. Diagrama de fluxo de dados. O diagrama de fluxo de dados é utilizado para representar o fluxo de dados dentro de um sistema, mostrando como os dados são processados. No entanto, não abrange a padronização semântica e de representação detalhada dos elementos de dados, como é feito pelo dicionário de dados. Concluímos, assim, que a alternativa correta é a letra B.
Referências bibliográficas, Database System Concepts. Abraham Silberschatz, Henry Corten de S. Sudarshan. McGraw-Hill Education. 2020 Fundamentals of Database Systems. Ramesh Elmahi, Shankar B. Navati. Pearson. 2015. Sesgran Hill, 2012, Profissional Júnior, Liquigás, Tecnologia da Informação Administração de Banco de Dados. Em um sistema gerenciador de banco de dados, SGBD, o conjunto de dados armazenados no catálogo e denominados metadados é utilizado para a. Agrupar tablespaces. b. Gerar informações de controle externo. c. Gerenciar as estruturas e restrições dos bancos de dados. d. Modificar dados da versão do sistema gerenciador do banco de dados. E. Rodar aplicativos externos ao banco de dados. Resolução. Resposta correta. Letra C. Gerenciar as estruturas e restrições dos bancos de dados. Justificativa. Estruturas e restrições. Os metadados em um catálogo de banco de dados contêm informações cruciais sobre a estrutura do banco de dados, como tabelas, índices, procedimentos armazenados e relações entre diferentes elementos. Portanto, a gestão das estruturas e restrições dos bancos de dados é uma função essencial dos metadados. Controle e organização. Os metadados fornecem um meio de controle e organização das informações no banco de dados. Eles descrevem como os dados estão organizados e quais restrições estão em vigor, facilitando o gerenciamento eficiente do banco de dados. Alternativas incorretas. A. Agrupar tablespaces. Os tablespaces geralmente se referem a áreas de armazenamento físico, enquanto os metadados estão mais envolvidos na descrição e organização lógica das informações. Portanto, não são utilizados para agrupar tablespaces. b. Gerar informações de controle externo. Embora os metadados possam ser consultados externamente para obter informações sobre o banco de dados, sua principal função não é gerar informações de controle externo. Eles são mais utilizados internamente para a administração do banco de dados. d. Modificar dados da versão do sistema gerenciador do banco de dados. Os metadados são informações sobre a estrutura do banco de dados, não sobre a versão do sistema gerenciador do banco de dados. Modificar dados da versão do SGBD é geralmente uma tarefa específica do próprio sistema gerenciador. E. Rodar aplicativos externos ao banco de dados. Metadados são utilizados para descrever a estrutura e organização dos dados, não para executar aplicativos externos. Executar aplicativos externos geralmente não está relacionado aos metadados, mas sim à funcionalidade do SGBD. Concluímos, assim, que a alternativa correta é a letra C. Sesgran Hill, 2012, Analista, CMB, Banco de Dados. Entre as estruturas de dados necessárias para implementar o sistema físico de um sistema de banco de dados, encontra-se aquela que armazena informações de autorização, como restrições de chave. Essa estrutura de dados é denominada a. Arquivos de dados. b. Dicionário de dados. c. Dados estatísticos. d. Índices. e. Vetores. Resolução. Vamos analisar todas as alternativas dessa questão. Resposta correta. Letra B. Dicionário de dados. Justificativa. Armazenamento de informações de autorização. O dicionário de dados armazena informações cruciais sobre a estrutura do banco de dados, incluindo detalhes sobre tabelas, colunas, tipos de dados e restrições. Isso inclui informações de autorização, como restrições de chave primária ou estrangeira, que são essenciais para garantir a integridade referencial e a segurança do banco de dados. Centralização das informações. O dicionário de dados serve como um repositório centralizado para metadados, incluindo informações sobre autorização. Ele é consultado pelo sistema de banco de dados para garantir que as operações de acesso e modificação estejam em conformidade com as restrições definidas. Alternativas incorretas. A. Arquivos de dados. Os arquivos de dados são usados para armazenar os próprios dados do banco, não as informações de autorização ou restrições. Eles contêm os registros que são manipulados pelo sistema de banco de dados. C. Dados estatísticos.
Dados estatísticos referem-se a informações numéricas sobre o desempenho do banco de dados, como estatísticas de consulta e uso. Esses dados não estão diretamente relacionados às informações de autorização. D. Índices. Índices são estruturas usadas para otimizar a velocidade de recuperação de dados, mas não armazenam informações de autorização. Eles são mais focados em melhorar o desempenho das consultas. E. Vetores. Vetores são estruturas de dados que armazenam elementos em uma ordem sequencial. Eles não são específicos para armazenar informações de autorização em um banco de dados. Concluímos, assim, que a alternativa correta é a letra B.